Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micron. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Ele é o Vigia. Por horas sem fim, observei seu mundo e registrei seus eventos significativos. Nos últimos tempos, voltei a minha atenção para realidades alternativas, os reinos que tomam para si os caminhos que a história da computação no seu mundo poderia ter tomado. E se as coisas tivessem acontecido de forma diferente? Apenas eu sei, pois eu sou o Vigia, e é meu o poder de ver o que foi e o que poderia ter sido. E lá vem processo por plágio. Olá, Marvel. Pronto, agora terminou mesmo. Eu vou pegar o papelzinho de novo aqui. Rebobina o João, traz ele de volta. Acho que a gente perde ele de vez. Não, já foi. O João da Terra 171 já foi. Já. Na realidade, eu fiz tipo mesa branca. Ele meio que incorporou em mim. Meu Deus. Porra. Como o César falou, a internet do outro mundo tá ruim, né? Então eu resolvi fazer telepaticamente, porque se fosse pela internet ia demorar 2 anos. Eu recomendo vocês usarem outros métodos também, sem ser internet. Vou pegar um gato, já volto. Vou pegar a folhinha. Número S. Ah, não, tá de cabeça abaixo. 2. Opa, 2 sou eu. Pera só um minutinho. Peraí que eu trouxe o gato mesmo. O que você vai fazer? Você vai falar com um gato e o gato vai falar com o Giovanni da outra terra, é isso? Não, eu vou pegar um gato, uma bacia d'água, colocar os pés e fazer igual o John Constantine. Coitado do gato, você vai molhar o bichinho? Não, quem molha o pé sou eu, não o gato. Eu sou zóio no zóio dele. Bora! Eita, fé. Mas é assim que dizia o tutorial. Vamos ver se funciona, nunca TFE. Então, ó, primeiro que assim, que a história oficial, né? Como todo mundo, eu tive um Atari. No momento pensei que você ia dizer, como todo mundo, tive um MC1000. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Não, como todo mundo tive um Atari. Como todo mundo da comunidade de MC1000, eu tive um MC1000. Tive Atari por 2 ou 3 anos. Era basicamente para jogar. Eu cheguei, inclusive, a ter experimentado aquele enfadonho cartucho de Basic, que acho que é o maior conjunto de desperdício de espaço deste universo, de todos os universos, que aquilo não serve para nada. É uma constante multiversal. Aí, em 86, eu ganhei o MC1000, né, com aqueles zilhões de fitas, que depois elas foram doadas para o Emerson para literalmente criar o acervo de quase toda a biblioteca que a CC lançou de MC1000 no Brasil, na época. Eu usei o MC1000 de 86 a 88, e em 88, quando eu consegui recursos para ter na MS, eu queria muito Expert, acabei ganhando um Hotbit. O Hotbit ele foi meu único computador durante todos os anos que se seguiram, até 92, aí como aconteceu com o César, eu ia comprar um 386, e a vida se seguiu. No meio tempo eu comecei a fazer faculdade e toda essa vida, quase todo mundo que quem conhecer conhece. Depois eu vou olhar no meu currículo e vou saber o resto das histórias. Passaram o rodo nele! Então, assim, vamos começar com um primeiro ponto de inflexão bem rapidinho, que é o que teria acontecido que se ganha um MC1000, um MSX, ao invés do MC1000. Uma coisa que eu suponho, eu posso te perguntar, eu vou perguntar para usar o gato para isso. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Outra constante multiversal. Eu acho que talvez eu seria um pouco mais focado em jogos, porque a falta de jogo no MC1000 me obrigou a querer conhecer mais a máquina. Mas talvez no final das contas eu seria a mesma criatura enfadonha de sempre, que todos conhecem e não admiram. Leva pra cá! Sim, uma grande constante de negação. Agora vamos ao mundo mais corrompido de todas as corrupções, corruptíveis de todas. Agora vamos precisar do gato. Do gato, eu ganhei MSX em 38.
curso, foi legal, foi divertido, mas eu comecei a ver que a área biomédica, né, como eu comecei a fazer o segundo grau, pouca gente sabe disso, né, mas o meu segundo grau é na área de saúde. Eu sou técnico em infotecnologia, então, assim, se vocês precisarem, eu sei como transformar pedaços de pessoas em belas lâminas de microscópio, lâminas para serem vistas em microscópios óticos, simpáticos tons de roxo e rosa. Eu sou contra também a violência contra o animal. Eu também sei matar pequenos animais, mas eu guardo por uma necessidade futura, apocalipse zumbi, por exemplo. Essa foi uma formação do segundo grau, mas assim, eu já fiquei meio de saco cheio, mas digamos que eu tenho acabado curtindo mais isso. Então, lá no ano de 1990, eu decidi continuar com essa vida estranha, bem estranha de passagem. Estava para usar computador em alguma atividade de laboratório, então assim, eu faço faculdade, eu resolvi fazer faculdade de biologia, medicina é muito complicado, e acabei me formando em biologia, acabei trabalhando como técnico de laboratório, depois assim, seguindo nessa vida estranha e assustadora de jalecos e sangue borrado na tecido. Mais um pouco você tá contando a história de uma amiga minha. E só que eu comecei a voltar um pouco com o computador, com a biomedicina faz alguns anos, e porém a atividade de pesquisa era muito mais interessante. O computador é basicamente uma ferramenta. Ainda tenho o MSI instalar, feliz e contente, vou lá jogar jogo da vida, ou então vou jogar Aston Martin Corps. É divertido. Outra constante motivação. Aston Marine Corps em todas as realidades continua sendo um jogo divertido. Mas de resto é basicamente e diz a lenda que em algum lugar eu tentei fazer medicina e mais a forma como a minha cabeça funciona me fez seguir o caminho da medicina sanitária, mas isso não vem ao caso não. Em resumo, o Giovanni ia ser quase o House da vida real. Claro, porque nunca é lupus. It's never lupus. Nunca é lupus, verdade. Com um HD embutido, o GS-ROM 4. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retrópolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos, o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Bem, acho que só sobrou um papelzinho aí no cesto, né? Eu achei que pegar aqui só pra confirmar. Não sou capaz de opinar. Raimundo, vamos lá. Não, pera. Quase. Aqui não, tá no verso. Ricardo, é você. Então tá, primeiro vamos pra história oficial. A história oficial. Como todos aqui, comecei com Atari no mês de julho do ano da graça de 1983. Meu avô, o Alfredo, comprou um Atari. O Atari, o videogame, era pra ele, era dele. Mas obviamente vivia na casa dos dois netos. Na época, né, nós éramos uma quadrilha de 3. Eu, meu irmão Fábio e meu avô Alfredo. O Atari ficava direto com a gente e a gente chegou a ter 22 cartuchos, que eu me lembro. Meu avô era habilidoso com madeira, marceneiro amador, fez uma caixinha pro Atari, fez um tampo com fórmica. Então a gente trocou alguns joysticks e comprou um tempo o joystick da Danacon, então poder jogar TK. Outra constante multiversal, todo mundo. Eu tenho esse joystick, um deles eu tenho até hoje, tenho um joystick com CX40 do Atari, daquele Atari eu tenho até hoje. Em termos de história, meu pai, analista de sistemas, né? Meu pai começou a trabalhar com informática em 68, se não me engano, 69, e entrou a trabalhar numa estatal do sistema elétrico em 1971. Na época não tinha nem como ter concurso de informática, ele estava fazendo a faculdade de economia e queria trabalhar com isso e foi trabalhar na área. Fez a faculdade à noite, tem até a história engraçada. Ele ia fazer uma prova de cálculo no dia que eu nasci. Aí o professor adiou a prova dele e, bom, pode fazer outro dia. Aí ele fez a prova, né? Eu brinco com isso e falo, tá vendo? Eu tinha que parar de matemática mesmo, não tinha jeito.
garoto. Então, assim, eu sempre brinco. Então, quando garoto, eu brinquei com cartão perfurado, brinco sempre que tinha alguém na família que entendia minha loucura. E já tinha o Atari com uns 10 anos, eu falei, tinha desejo de seguir por essa área. Gostava, começando a gostar de computador, mas ficava naquela coisa assim, não, mesma coisa que meu pai, mas não tinha jeito, eu queria fazer mesmo. Final de 85, eu já estava perturbando para comprar um computador, eu ganhei a primeira MSX Micro e fiquei encantado pelo Micro, né? Mas sabia que era caro, não sabia que tinha ganhado, tudo eu fiquei perturbando. Abril de 86, um amigo do meu pai, o Espadrão, era o nome dele, amigo de infância, foi uma vez almoçar na casa dos meus avós, lembro muito bem, e eu almoço com todo mundo lá, não sei o que, e comentou que ele tinha um computador. E aí ele convidou pra gente ir lá. Fomos lá. Eu já estava com 11 para 12 anos e era um expert, com um gravador cassete, com um monitor de fósforo verde e uma TVzinha que ele ligou do lado. Eu lembro muito bem que eu joguei Boeing 737, aquele simulador em Basic da Microsoft. Eu joguei esse. E esse jogo me marcou, mas teve outras coisas que eu joguei. Eu fiquei encantado pelo computador, fiquei encantado. Naquela época estava 86, estava aquele lance do Cometa Halley e tudo, e aí teve exposição, terminal, coisa lá. Eu fui mexer no terminal, garoto. Meus pais contam que viram aquilo aí. Eu tô vendo que é o futuro dele, é o futuro do Ricardo, é o que o Ricardo gosta. E na época o micro era caro pra caramba, e aí eles montaram uma joint venture, né? Meus pais e meus avós, para poder comprar e presentear tanto a mim quanto ao meu irmão com um Expert 1.0, uma televisãozinha da Toshiba e um gravador cassete. Meu avô fez uma mesa, então pegou uma mesa velha que tinha e fez a mesa. Eu tenho essa mesa até hoje, estou olhando para ela aqui. Cláudia já quis dar cabo dessa mesa mais uma vez. Eu falei para ela que se essa mesa sair, ela sai junto da casa. Ali sim foi covardia. Ela, você tá de zoeira? Não. Principalmente que essa mesa não passa na porta. Para tirar, ela vai ser um inferno. Vai ter que tirar a porta para poder tirar. Dodói. Eu falei, não, deixa essa mesa. Lembrança de São Alfredo. E a gente ganhou o micro 2 dias depois do meu aniversário. Na verdade era pra gente ser presenteado no Natal, mas meu avô, aquele discurso dele de que não sei se eu vou estar vivo, que eu não sei o que, conversa fiada, viveu mais 20 anos. E não sei o que, adiantou e eu ganhei. Mas ele não sabia, caramba. Mas eu ganhei o micro, eu lembro muito bem do dia, foi no dia 24 de maio de 1986. Eu lembro que foi 2 dias depois do meu aniversário. Eu mal consegui dormir de emoção. E a mesa não era essa mesa. Meu avô era uma outra mesa, usaram, botou lá. Eu lembro de eu acordar no meio da noite e ir lá só ficar encantado olhando pro computador. A casa que meus pais moravam tinha um hall grande, no segundo andar, então a gente botou o micro lá, tinha espaço no meu quarto. O Atari não durou muito tempo, depois foi embora, por causa disso, eu me arrependo, porque hoje em dia eu tenho um outro Atari. E aí eu comecei a estudar Basic. Uma coisa que me ajudou a pegar a lógica de programação foi um curso de Basic, COBOL e gráficos do Apple II na Data Center, em Madureira, na rua da Guimada Fonseca, número 200. Eu ganhei a bolsa, mas para pagar os livros eu fui fazer o curso lá. Foi a minha primeira experiência mal sucedida de cola. Ô, cara burro! Tentei colar no curso de COBOL e meu pai era programador COBOL, tentei colar, fui pego, sabia colar, já viu. Quase fiquei reprovado. Dali por diante, não, nunca mais eu vou tentar colar uma vez numa prova. A única vez que eu tentei, me dei mal. Fiquei traumatizado. E daí veio o MSX, eu começava a programar em Basic, fazendo programa, e aprendendo, e vendo. Ganhei muito livro da Aleph de presente de Natal, presente de aniversário. Então, de certa forma, o professor Luiz Piazzi era um dos meus heróis, entre aspas. O meu pai, sendo analista de sistemas, ganhava ingresso para feira de informática, então às vezes a gente ia, eu já era grande, então passei muitas vezes por ter idade, não tinha idade, era mínimo 16 anos, às vezes com 14, mas disfarçava, né? Então, entrava. Mas teve vezes que eu fui barrado, não conseguia entrar pra feira. Ele era uma criança linda, mas agora é um adulto esquisito, né? Mas não lembro de feira que eu vi, as feiras do Rio, não lembro se eu peguei feira com Expert, com MSX, não lembro mesmo. Aquele MSX que botaram, que eles montaram um Pioneer dentro do Expert para controlar o Laserdisc, eu não vi. E o braço mecânico também eu não vi, não consegui ver. Eu vi, foi tudo no mesmo dia. Inclusive eu vou falar uma coisa pra vocês. Naquele dia, a Gradiente, ali em cima, os dois stands eram de igual tamanho, da Gradiente e da Sharp. É um praticamente do lado do outro. O stand da Gradiente, se você olhar, parece ser mais profissional, né? Já o do Hot Beast era um pouco mais família, que tinha muita máquina pra jogar ali em cima e tudo mais, e algumas com programas e muitas com jogo. Só que a Gradiente fez uma sacanagem. Embaixo do stand dela, literalmente tinha uma passagem lá de fora do stand, você descia e você entrava no fliperama, num ambiente escuro, não mal frequentado,
nada, porque tá coisa, mas com os experts montados como se fossem fliperamas. Isso aí pra mim é magia. E só com o jogo. Eu achei genial a ideia do pessoal da Gradiente. Inveja mata, né? Vamos falar. Mostrando que a máquina deles era, vamos dizer assim, arcade perfection. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Sensacional, cara. Sensacional. Bela sacada deles, verdade. Então, assim, aí dali, né, na época eu tive um pouco de contato com o Apple II, continuei vindo, comprando revista, lendo. Lembro que eu vi em 91, eu já tinha passado pra faculdade, da CPU MSX número 21, que falava do Turbo R. Aí eu falei, cara, eu tenho que ter esse micro. Uma nota mental pra você, Ricardo. Os stands lá da Gradiente da Sharp eram de longe os mais cheios. Ah, fatal. Aí assim, eu lembro que eu vi, eu falei, eu tenho que ter esse micro, isso já em 1991. Eu lembro que eu enchi a paciência, fiz minha avó telefonar pra... Ela ligou pra Paulisoft, em São Paulo, que a Paulisoft tava trazendo, dizendo que ia importar o Turbo R. Eu falei, eu quero esse micro, eu quero ter um Turbo R, eu preciso ter um Turbo R. Ué, você não telefonou lá pro cara da Allen? Teve o cara da Allen também, no Rio. Allen Informática, que era ali na Avenida Venezuela. Teve ele também, eu fui lá, cheguei lá. No final ficou no papo, né? Ele nunca conseguiu importar nenhum Turbo R. Não, completamente, só na conversa. Graças a Deus, eu não botei um centavo na mão dele. Agora resta saber se foi apenas conversa ou se ele deu golpe em alguém, né? É. Eu sei que o Turbo R mesmo só veio em 97, mas que é o mesmo que tá aqui. Quanto ele custava falar disso em dólar? O Turbo R que ele tava pedindo, $1.200, que eles falavam que eu consegui um Turbo R. É mais caro que o Amiga na mesma época. Porque tinha que trazer do Japão, do Amiga eles conseguiam trazer pro Miami, era mais fácil. Uma lição de vida. Ou seja, dinheiro a mais com certeza era do frete do outro lado do mundo. Não é agora fato que a gente pede o negócio da China e chega em, às vezes, em uma semana, 2 semanas. Pois é. Aí assim, eu já tava na faculdade, eu já tinha transformado meu Expert para 2.0, mas eu queria depois pegar um 2 Plus. Eu conheci um rapaz que é o MSXero que eu conheço há mais tempo. Um abraço pro Ítalo, aquele pilantra. Não dá pra elogiar. Apareceu em um MSX Rio. Desde que eu conheço ele, eu falo de MSX Rio. Tinha um ponto que eu desisti, ele apareceu em uma. Quando ele apareceu, e aí? Eu olhei pra ele, o mundo vai acabar. Você aqui, eu falo contigo, eu vi no evento desde 1997, seu canalha. Tu vem hoje? Eu resolvi ser diferente. Hoje eu resolvi aparecer. E eu comprei o Expert transformado pra 2 Plus, um colega dele, de faculdade, o Fábio. Ele tem amizade com o cara até hoje. Comprei esse transformado pra 2 Plus e vendi meu Expert transformado pra 2.0. Ele foi transformado de 1.0 pra 1.1, o recall da Gradiente, depois foi transformado pra 2.0, kit da DDX e o 2 Plus, kit da DDX. E aí eu comecei a usar a internet em 93, na faculdade, eu queria juntar os MSXeros, entrei em lista da Executiva Nacional dos Estudantes de Computação, eu sendo aluno de matemática, fui lá todo bobão falando de MSX, levei uns esporros. Como você é burro. Fui parar em lista de CPM, consegui falar com o pessoal no exterior, e aí montei uma lista de pessoal de MSXs interessados, um documento na época, tem esse documento perdido em algum canto, com os e-mails das pessoas que queriam trocar informação, então comecei a juntar gente. De vez em quando eu vejo um e-mail de algum, o nome de alguém, eu falei, cara, eu lembro desse cara daquela época. E em 95, com a esquina das listas que estavam na Unicamp, a gente fez a MSX-BRL, que aí eu fiz do mesmo formato que era Enicomp-L, eu fiz MSX-BR-L, para diferenciar que era a lista. E aí foi a MSX-BRL, que existe até hoje, mas hoje em dia, já há algum tempo, foi suplantada por outros meios de comunicação, como Zap, Telegram, Facebook e coisas do tipo. Mas a lista teve bastante atividade, pelo menos 20 anos. 95, aliás, até 2016, 2017, para ela tinha bastante tráfego de e-mail. E aí veio a decadência. A lista existe até hoje, está ativa, e eu só tive em ter o Turbo R em 97, mas aí depois foi tendo um ou outro. O Turbo R foi meu único MSX durante muitos anos. Depois eu comprei um Philips, que é o Philips que hoje em dia tá com 8250, tá com o João. Depois o ACM, que eu vendi o ACM quando tava pra casar. Depois comprei outro ACM. Aí eu falei, 3, 4 MSX tá bom. Aí a madame virou e falou, depois que a gente pagou todos os dias da construção da casa, ela falou, pra mim você pode ter quantos MSX você quiser. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Você não consegue, né? Aí abriu a porteira. Aí ela se arrependeu dessa frase, ou já era tarde demais. Ela se arrependeu da frase, assim, mas ela fala que não esquenta porque ela fala assim, não, eu vejo que você pensa muito antes de comprar, você não é aquele que compra tudo que vem pela frente. Isso é uma grande verdade. Você tem foco na coleção. Aí
Aí, então, essa foi a sua vida do Flávio Cavalcante. Me resumo é isso. Tem um monte de detalhes aí que não vale a pena serem falados. Mas aí eu entrei em contato, mandando uma carta multiversal. Ah, foi por carta? Foi por carta, em papel, fazer uma entrevista com o Ricardo, lá da Terra número 127. Então foi psicografada? Engraçadinho, você tá muito metido, hein, Robin? Não, foi papel mesmo. O Ricardo 127, e é o da 127, porque 127 é o número primo. Gosto muito, meu número primo favorito é o número 2, eu gosto do número 7. Então, vai ser o da 127. É um número primo de Mersenne. Então, falei com ele, perguntei ele como é que foi a questão dele lá. E ele me respondeu nessa carta escrita em papel, datilografada, que lá naquela realidade, tanto eu quanto meu irmão Fábio, a gente ganhou um TK3000 2E para ajudar nas tarefas escolares, para trabalhar. Eu gostei muito da máquina, eu não, ele, né? Gostou muito da máquina, se aventurou lá, apesar de que era muito caro o drive de disquete, então ele teve que penar um pouco o gravador cassete. Eu aqui nessa realidade penei durante 2 anos. Nesse ponto aí o João da outra terra lá penou no TK2000, então quando ele chegou no TK3000 foi mais fácil de convencer o pessoal a dar um drive pra ele, 3,5. Pô, simpático. Pois é, lá o Ricardo de lá penou, bateu um drive de disquete, porque era picado, já era o Slim, era mais caro. Ele eventualmente se aventurou, continuou usuário de Apple, ficava sonhando com ter um GS. Não conseguiu comprar na época. Participou do grupo de Apple II do Rio de Janeiro, de lá. Conheceu o Marcos, do Apple II. Participou de uma famosa foto na matéria que falava sobre o grupo de usuário de Apple II. Ele aparece naquela foto que saiu no Caderno de Informática do Globo de lá. Mais uma coincidência que teve que tanto ele quanto eu fizemos prova para estágio na IBM nos anos 90. Com a diferença que eu ruí a corda, porque no meu caso queria um profissional para trabalhar com estatística e eu não gostava de estatística na época, quer dizer, eu não gosto muito hoje. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Também não sou muito fã, apesar de já dei aula de estatística. E meio que ruí a corda, fui seguir pra pós-graduação. Ele lá, a IBM lá tava numa situação melhor, e ele decidiu encarar a IBM e adiar a pós. E foi trabalhar na IBM, foi estagiário, foi efetivado, trabalhou uma época na IBM, então pegou o período da mudança da mentalidade da empresa, da Big Blue, da coisa lá do paletó e gravata, tudo, mudou, pegou essa mudança de mentalidade. Ele me contou que foi um período difícil. Ao mesmo tempo que ele estava lá na IBM, ele continuava simpático ao Apple. Um dia ele me contou que não é muito fã de Mac, não. Tem uma simpatia pelos Mac. A Mac ele até gosta, mas até o Mac PowerPC. Quando virou o Intel, ele falou, não, traiu o movimento. Aí a Apple traiu o movimento e eu não quero mais saber, não. Aí ele comprou o Power Mac G4, tem um PowerBookzinho lá, um G3, e finalmente conseguiu realizar o sonho. Ele tem um GS, tem um Apple IIe Platinum. Lá naquela realidade, a esposa dele, que não é a Cláudia, ela não é tão simpática a coleção dele, então não deixou ele comprar tanto. É uma pessoa mais legal? É claro. E é aquela coisa, não tem também tanta variação. Então ela meio que tolhe o coitado, assim, né? Isso a Globo de lá também não mostra. A pessoa que sofre quando quer colecionar e é impedido pela esposa de estabelecer a sua coleção. Ele também passou pelo Atari, mas não se aventurou muito. Tem uma certa simpatia por videogames atuais, pouco ao contrário de mim. Não que eu não tenha simpatia, mas não me interessa. Se ele até gosta. Ficou triste lá porque o Pippin não seguiu muito à frente. Outra constante multiversal. O Apple Pippin deu em nada lá também. Essa Terra 127 é mais parecida com a nossa do que parece. Mas hoje ele tem esses micros, tem uns 2 Macs, 2 ou 3, acho que ele tem um Mac clássico, acho que ele tem um Mac SE/30. Tem uma camisa de bola rolê? Não. Não, ele acha isso frescura. Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. Tem 2 Apple II, continua ativo lá, e ele tava falando com o pessoal da comunidade para eles fazerem um podcast, com foco em Apple II e Mac clássico. Tava falando com eles lá, que seria o Apple Lopes, que é a metrópole dos Apples, mas dos Apple clássicos. Falou, aqui, Mac novo fica na periferia, a gente não quer conversa com ele, fica longe do centro. Mas ele falou comigo que tá meio desgostoso do meio do corporativo, pensando assim, porra, sei lá, será que se eu for dar aula, será que não tem tempo para eu dar aula, para eu virar professor, que acho que é interessante, será que é um caminho da aula? Ele tá pensando sobre o assunto. A gente trocou, não foi só uma carta, né? A gente trocou algumas cartas para ele poder falar da realidade dele. Pensa assim, ele tá pensando nisso, talvez começar a dar aula em cursinho,
Lá pra edição futuro. Aqui os jovens estão virando passado, né? Fala pros jovens. Falou pra mim que tá pensando em alguma coisa do tipo, entendeu? Porque não tá meio desgostoso da vida corporativa, tá meio de saco cheio da vida corporativa, tá sem paciência. Então ele tá pensando em começar a variar um pouco e começar a ver coisa de aula, tudo, começar a trabalhar com aula. Bem, então é isso. Ricardo, da Terra 127, me deu esse relatório da vida dele, me mandou esta foi a sua vida. Tá vencendo, né? O que vem sendo, o que vem sendo na vida dele. Ele disse que tá bem, entendeu? Não é uma vida triste. Não é que ele tá mal. Falando dessa maneira, parece que ele tá na pior, né? Não, ele só tá meio desgostoso um pouco da vida, pensando em começar a dar aula pra ver se anima. Algumas coisas fazem. Você fica mais desgostoso ainda. É mais provável que ele vai ficar mais desgostoso, sabe? Que ele vai querer matar, entrar geral e sair matando. Eu tenho um pouco de receio quanto a isso. Que ele acaba passando por essa situação. Mas acho que vamos confiar. Como diz a minha esposa lá de cá, eu sou sempre um sujeito esperançoso. Eu tenho esperança no ser humano. Tem que ter esperança no Ricardo de lá, né? Afinal de contas, ele é muito parecido comigo. Você não conseguiu descobrir se as contrapartes das outras realidades conseguiriam fazer um podcast. Consegui falar pra ver se eles vão fazer alguma coisa, né? Algum deles eu acho que ia acabar fazendo um podcast de ferromodelismo. Fica com o César BTK lá dentro da Nípia, no tempo livre dele do banco. Acho que isso era um risco que a gente tava correndo. O João, o DDA, também no pouco tempo livre do banco que ele tem. O Giovanni no laboratório e o Ricardo fazendo cursinho com professores. Conseguimos ter paciência para tentar pelo menos pensar no podcast. Só espero que eles tenham uma ideia de um nome melhor. Mas eles vão ter que se encontrar primeiro, né? Se deixa pro acaso fazer o... O acaso vai me proteger enquanto eu andar. A gente tentou fazer a mesma coisa com o Juan, só que a gente perdeu ele em algum lugar, e daqui a pouco a gente vê o que aconteceu. No pior dos casos, a gente perde o Nitorrinco ou perde o Dodô de novo, não sei. Tá bom a gente ficar falando, variando coisas em terra paralela, né? O Juan da outra terra paralela tá gritando selva. Esse bando de paternista! Não, tá gritando floresta, bosque, mato. E aí a gente faz o primeiro programa da gente que vai ter um DLC. O DLC vai ser o Juan. Sensacional, João. Adorei a DLC. A gente perdeu o Juan, né? Oh my God! They killed Kenny! You bastard! Esperamos recuperá-lo até o próximo episódio. Sim, esperamos que sim. Esperamos recuperá-lo. Simone, solta a vinheta aí. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MS-DOS Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente.
Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Acorda, Simone! Então é isso, a gente encerra o episódio por aqui. De volta na semana que vem, vocês sabem, o calendário não muda. Então nossas piadas, assim como a nossa piada tem graça, o calendário não muda. E por enquanto é só. Gente, é isso. Apesar de toda a dificuldade, o governo não faz nada, e o Elon Musk não faz nada, e ninguém faz nada, com a qualidade muito ruim da conexão com as outras terras, continuamos e trazemos essa informação para vocês. Dessa vez da Terra 2048, que, como vocês sabem, as terras potências de 2 são as mais legais. É isso. Tchau. Pois é. Então, gente, obrigado por terem ouvido. Voltamos em abril ou no final de março no Repórter Reto. E eu fico pensando se é uma decisão boa do Ricardo da Terra 127 virar professor. Eu tô achando melhor sugerir a ele fazer outra coisa, tipo virar político ou coisa do tipo. Acho que vai ser mais proveitoso pra ele. Bem, enquanto eu decido isso, quando eu vou pegar lá e vou escrever a cartinha, a gente se vê no próximo episódio, gente. Até mais, fui. Gente, vamos terminando por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos. E que no próximo episódio já sabem, vamos falar de jogos, muitos jogos que a gente jogou no Apple II, né? Eu e o Ricardo jogar muitos joguinhos de Apple II aí. Não vamos falar muito agora de Karateka, de Príncipe da Peça, que nasceu no Apple II, Capitão Golden Knight, e aí vai. Wings of War. Ué, eu sou o João. Acho que pegamos no errado. Olá, gente. Eu sou o Rafael Lima, sou o autor do Softstar e você está ouvindo o podcast Retrópolis.